Quinta-feira, 4 de agosto de 2022, e nós estamos começando a primeira edição do OCP Fatos. Vamos repercutir os assuntos mais importantes da manhã de hoje e início desta tarde, como, por exemplo, projeto de lei quer obrigar candidatos para que participem de debates eleitorais. Projeto cria política nacional de combate ao suicídio de crianças e adolescentes. Deputados, finalmente, aprovam o fim das saidinhas para os presos. Polícia Civil concluiu o inquérito que indicia suspeito, acredite, por 563 furtos qualificados mediante fraude em Chapecó. E aqui, em Santa Catarina ainda, a Polícia Civil recuperou carga furtada de 10 toneladas de farinha de trigo e prendeu um homem pelo crime de receptação em Itajaí. Prefeitura de Jaraguá do Sul abre licitação para pavimentar o acesso ao Pico Malve. Fiquem conosco, esta edição do OCP Fatos já está no ar. Veja isso. Candidatos ao cargo de presidente, governador, prefeito poderão ser obrigados a participar de debates nas emissoras de rádio e televisão. É o que estabelece um projeto de lei apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. De acordo com o projeto de lei, será obrigatória a participação dos candidatos e candidatas à presidência da República, aos governos dos estados e do Distrito Federal e às prefeituras de municípios com mais de 200 mil habitantes, em, no mínimo, 3 debates realizados via pool de emissoras. A obrigatoriedade será para os candidatos que tenham, no mínimo, 5% das pesquisas de intenção de votos. Aí entra um problema, né? Como é que vai confiar nas pesquisas? O não comparecimento do candidato aos debates poderá gerar uma multa de R$50 mil, além de outras penalidades, como o cancelamento do tempo de 10 propagandas diárias do partido. Também está prevista a devolução ao Tesouro Nacional de recursos do candidato dentro do fundo eleitoral. Segundo o projeto, a Justiça Eleitoral vai regulamentar a matéria. Mas é uma quantidade de bobagens em Brasília que não tem tamanho, né? Não é possível. Como é que você obriga aí? Como é que você se baseia em pesquisa se as pesquisas atuais são todas furadas? E ainda do mesmo senador tramita no Senado um projeto de lei que cria a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes. O Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, foi quem apresentou, e o texto apresenta um conjunto de iniciativas no âmbito da esfera pública dedicada à proteção e ao bem-estar psicossocial dessa parcela da população. De acordo com a justificativa apresentada pelo senador, o projeto foi inspirado na minuta de uma proposição elaborada por um estudante de nome Vitor Cardoso Alves, representante de Sergipe, no programa Parlamento Jovem Brasileiro, promovido pela Câmara dos Deputados. Nós não vemos em Brasília, lamentavelmente, nenhum deputado, nenhum senador fazer projetos de lei que visam, por exemplo, a proteção da criança contra o traficante de drogas, que vão para as portas das escolas, deixam a cargo da polícia somente, e a polícia com deficiência de pessoal e etc. e tal. Essas coisas não se vê em Brasília. Por que será? Também não sabemos, né? Deputados, senadores poderiam explicar isso. Falando em deputados, essa é uma notícia boa. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, ontem, portanto, a proposta que extingue as saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais. Aprovada em plenário por 311 votos favoráveis e 98 contrários. Ainda teve gente que votou contrário. O projeto segue agora para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados. Houve alteração, então volta para o Senado. A origem do projeto é no Senado, foi para a Câmara, houve alteração, volta para o Senado. O texto aprovado é o substitutivo do relator deputado capitão Derrite, do PL de São Paulo, ao projeto 6579 de 2013. Está rodando lá no Senado. Derrite alterou a proposta inicial que limita as saídas para abolir completamente esse benefício. A lei atual, para quem não sabe, permite a saída temporária dos condenados do regime semiaberto para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades.
Todas essas regras são revogadas pelo texto aprovado pelos deputados. Derrite afirma que a extinção da saída temporária é necessária, já que grande parte dos condenados cometem novos crimes enquanto desfrutam desse benefício. E é verdade, né? Aqui em Santa Catarina, veja isso, a Polícia Civil, por meio da primeira Delegacia de Polícia de Fronteira de Chapecó, concluiu um inquérito policial que apura a conduta de um funcionário de uma empresa lá de Chapecó, que estava desviando valores para finalidades particulares. A empresa disponibilizava cartão de débito para alguns funcionários para custear despesas decorrentes de atividade laboral. Porém, o suspeito passou a utilizar um cartão em nome de um ex-funcionário, gastando em supermercado, farmácia, padaria, pet shop, loja de departamento, restaurante, hotel, postos de combustíveis, até que a fraude foi descoberta porque a empresa percebeu que estava alguma coisa errada ali, né? Sabe quanto ele havia gastado? R$ 344.500. Mas o cartãozinho bom, hein? Puxa! A polícia concluiu o indiciamento e o rapaz vai responder pela prática de 563 furtos qualificados mediante fraude e com abuso de confiança. Tá louco? E ontem, aqui em Itajaí, não sei se o camarada queria fazer muito pão, né? A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da DIC de Itajaí, localizou 10 toneladas de farinha de trigo furtadas na última segunda-feira em Tijucas. A carga, avaliada em aproximadamente R$ 50 mil, encontrava-se armazenada em um galpão nos fundos de um estabelecimento comercial no bairro Itaipava, em Itajaí. O proprietário do estabelecimento foi autuado em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. 50 mil, 10 toneladas de trigo. Muito pão, né? Aqui em Jaraguá do Sul, um dos mais novos atrativos turísticos da nossa cidade terá o seu acesso pavimentado pela prefeitura do município em breve. O Pico Malve, que é localizado no bairro Barra do Rio Cerro, foi aberto para visitação em setembro de 2020 e se tornou um dos locais mais frequentados nos últimos meses por turistas de toda a região e até de cidades mais distantes. Agora, tendo em vista o grande fluxo de pessoas e veículos que acessam o local, o prefeito Jair Franzner determinou que fosse providenciado o projeto para pavimentar 725 metros, que é a estrada conhecida como Alvino Streber, a partir do entroncamento com a rua Domingos Vieira até o portão de acesso ao Pico Malve. Dali até o mirante do Pico Malve, o trecho já é pavimentado com concreto armado. O edital de concorrência prevê a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra para pavimentação em concreto armado, serviços preliminares, terraplanagem, drenagem pluvial, sinalização viária e serviços complementares. As empresas interessadas em participar do edital têm até às 13h30 do dia 11 de agosto para entregar os envelopes com as propostas no setor de protocolo da Prefeitura. A abertura dos envelopes acontecerá às 14 horas na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. O valor de referência da obra é de R$ 879.966,08. Jaraguá do Sul apostando no turismo, que, para quem não sabe, é um setor, é um modelo de economia que não tem fim, né? Então, é uma boa. Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45 com uma nova edição do OCP Fatos e, claro, já estamos esperando por vocês. Até lá.